Bom dia! Agora vamos apresentar um trabalho de biologia sobre o sistema digestório, feito por Caroline Ciliani, 2020. Bom, antes de mais nada, precisamos entender o que é nutrição e sobre o sistema digestivo. Bom, a nutrição é o conjunto de processos que abrange a ingestão do alimento, sua digestão das substâncias úteis pelas células do corpo. É por meio desse processo que os seres humanos transformam os recursos obtidos do meio em energia e matéria-prima para o corpo. É um processo realizado no sistema digestório e consiste no processamento e na transformação do alimento em substâncias mais simples, ou seja, menores, que podem ser distribuídas no sangue ou absorvidas pelas células do corpo. Precisamos entender também alguns conceitos, principalmente sobre nutrição onívora, ou seja, a alimentação variada. Os seres humanos têm muito essa nutrição onívora. Por quê? Porque eles comem alimentos de origem animal quanto de vegetal. A dieta, por sua vez, também é um conceito importante, que são os tipos e a qualidade do alimento que nós ingerimos e precisamos ter, como os glicídios, os sais minerais, as vitaminas e a água. A falta desses nutrientes pode causar doenças, como os mencionados no slide. Bom, sobre o sistema digestório. Ele é formado pelo tubo digestório, de aproximadamente 7 metros de comprimento, e pelos órgãos anexos, que são aqueles que produzem materiais indispensáveis à digestão. O sistema digestório encarrega-se de transformar os alimentos ingeridos em compostos menores e mais simples, como dito anteriormente, e podem ser absorvidos e utilizados pelas células. Bom, então vamos começar a falar especificamente de cada órgão responsável por isso. Bom, a boca, ela é a abertura de entrada do tubo digestório. Ela é rodeada por lábios, que auxiliam na obtenção do alimento. No interior dela, localizam-se os dentes e a língua, que preparam o alimento para a digestão, ou seja, trituram e os cortam em pedaços menores. Na boca também, há ductos provenientes de glândulas salivares, que produzem e liberam na cavidade bucal um fluido chamado saliva, que vamos falar mais depois. Os dentes, como foi dito, eles são indispensáveis na boca para o trituramento dos dentes. Existem 5 tipos: os incisivos, os caninos, os pré-molares, os molares e os sisos. Os incisivos têm a função prioritária de cortar. Já os caninos são dentes pontiagudos que vêm logo depois dos incisivos, em que a função é rasgar os alimentos. Existem também os pré-molares, que são utilizados para triturar os alimentos. Os molares são como coroas grossas e pontiagudas que são essenciais na mastigação. Os sisos são conhecidos também como terceiros molares. Ao todo, eles são 4 e eles não são muito importantes, então, às vezes, eles são até extraídos. Bom, as glândulas salivares, como no desenho indicado, localizam-se na boca e produzem a saliva, dotada de substâncias que iniciam a digestão do alimento e o umedecem, facilitando a mastigação e a deglutição, que vão ser explicadas depois. A faringe é um canal comum aos sistemas digestório e respiratório, que liga a boca ao esôfago. Possui uma estrutura cartilaginosa, a epiglote, que impede a entrada dos alimentos nas vias respiratórias, que também vamos falar depois. O esôfago é bem simples, é um tubo musculoso que comunica a faringe com o estômago. O estômago é basicamente dilatação do tubo digestório em forma de bolsa.
É revestido internamente por tecido epitelial com grande quantidade de estruturas produtoras de suco gástrico. O intestino delgado é um pouco mais complexo. É um tubo longo que apresenta várias dobras sobre si e está localizado no abdômen. Divide-se em 3 partes: o duodeno, o jejuno e o ilho. Sua parede interna possui pequenas dobras. As vilosidades intestinais, que aumentam a absorção dos nutrientes. Contém ainda um grande número de glândulas que secretam o suco intestinal. O intestino grosso é um tubo mais curto que o intestino delgado. É responsável pela absorção de água e sais minerais e pela formação das fezes. Divide-se em 3 porções: o seco, o colo e o reto, que é a região final do intestino grosso, que termina no ânus. Bom, agora a gente vai falar daqueles órgãos em anexo, que são o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, respectivamente nas imagens que vocês estão vendo na tela. O pâncreas é uma estrutura localizada próxima ao estômago que produz o suco pancreático, que vamos falar depois. O fígado é o órgão que produz a bile, que é uma substância envolvida na digestão dos lipídios. Esse órgão possui outras funções, como o armazenamento de nutrientes e a conversão de compostos tóxicos em compostos inofensivos para o organismo. E a vesícula biliar, que é onde se armazena a bile. Agora vamos falar sobre as etapas da digestão. A primeira acontece na boca, onde o alimento é triturado e misturado à saliva. Ocorre a digestão parcial do alimento. Na segunda etapa, o bolo alimentar, que vamos falar depois, desce pelo esôfago por meio dos movimentos peristaltísticos. Na etapa 3, no estômago, ocorre a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico. Esse suco, composto de água, ácido clorídrico, muco e enzimas digestivas, é secretado por glândulas existentes na parede do estômago. A principal enzima produzida no estômago é a pepsina, que dá início à digestão das proteínas. A quarta etapa é a maior, é onde acontece no intestino delgado e ocorre a ação de enzimas e de substâncias secretadas pelas glândulas anexas e pelo próprio intestino. A bile, o suco pancreático e o suco entérico. Nesse órgão, ocorre também a absorção de nutrientes já transformados em moléculas menores e mais simples, que atravessam as paredes do intestino, entram na circulação e são distribuídos para todas as células do corpo. A quinta etapa é no intestino grosso, onde ocorre a absorção de água e completa-se a digestão. E os 6 são os resíduos que sobram após a absorção, se compactam e formam as fezes, que são eliminadas pelo ânus. Agora vamos falar um pouquinho sobre a digestão. A digestão é o conjunto de processos pelos quais os alimentos são quebrados e transformados em substâncias assimiláveis pelas células. É uma mecânica que consiste na trituração dos alimentos e a química, que consiste na quebra de moléculas orgânicas por ação de enzimas hidrolíticas. A digestão mecânica é realizada pelos dentes, pela língua e pelas contrações da musculatura lisa presentes nas redes do tubo digestório. Já a química é realizada por enzimas secretadas por células glandulares, presentes no revestimento interno do tubo digestório, e por 2 tipos de glândula exócrina anexa, as glândulas salivares e o pâncreas. Bom, como vocês podem ver também no slide, aparece os sucos digestivos, que são líquidos que auxiliam na digestão, como o suco gástrico, que é o da imagem que conseguimos ver. É um fluido digestivo que compreende uma mistura de substâncias
incluindo a pepsina que falamos e o ácido clorídrico, secretadas pelas glândulas do estômago. Sua função é quebrar proteínas durante a digestão. O suco pancreático, por sua vez, atua na digestão de carboidratos, através da amilase pancreática, na digestão de proteínas, através da enzima quimotripsina. E, por último, o suco entérico. É uma substância produzida pelo intestino delgado e lançado pelas células do duodeno, que contém várias enzimas que completam a digestão dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. Também conseguimos ver que nesse processo de digestão, principalmente na boca, a ação da saliva é fundamental. A amilase salivar é uma enzima presente na saliva que decompõe parte do amido, transformando-o em açúcar mais simples. Isso acontece na boca. Por último, precisamos falar sobre a ingestão do alimento. Antes disso, precisamos falar sobre a mastigação, que é o ato mecânico de triturar os alimentos promovido pelo dente, que são auxiliados pela língua. O alimento é misturado com a saliva e é umedecido. Esse alimento mastigado forma uma massa denominada bolo alimentar, que é deglutido. Então, a deglutição é o ato de engolir o alimento e é auxiliado pela língua, pois ela empurra o alimento em direção à faringe e é lá, na entrada dela, que há a epiglote. A epiglote, como vocês podem ver no slide, é uma válvula da cartilagem cuja função é controlar a passagem do bolo alimentar para o esôfago e evitar que o alimento entre pelas vias respiratórias. Como isso acontece? Durante a passagem do bolo alimentar, a epiglote se abaixa, fechando a entrada da laringe. Quando respiramos, a epiglote se levanta e permite que o ar entre na traqueia. Se o alimento entrar na laringe, ocorre o engasgo. Por isso que muitas pessoas às vezes se engasgam, porque a epiglote ela não está posicionada da maneira correta. Bom, então, a partir disso, a gente consegue entender as etapas, os processos da digestão e os órgãos que são essenciais para esses processos. Bom, espero que tenha entendido. Esse é o meu vídeo explicando sobre. Espero que não tenha ficado muito longo e cansativo. E muito obrigada pela atenção.